Estamos aqui de novo, parte 2 da nossa live sobre os cuidados com a saúde mental do profissional de saúde. Esperando aqui por vocês todos que passaram no primeiro momento. E esperando a nossa amiga Renata, chegou, pronto. Espera só que ela mande aquele convite. Pati. Esperando só que ela aceite aí, a conversa tá boa, o tempo boa. Cadê? Aguardando Renata. Ela. Pronto, tá ouvindo direitinho? Tá tudo ok aqui. Beleza. Vamos Sim, esperar um Patrícia tá pouquinho, mandando. né, o pessoal entrar. Enquanto isso, para lhe dizer que Patrícia tá mandando um abraço, viu? Um E para todos cheiro. que estão por aqui, todo mundo que está por aqui. É uma pergunta bem interessante, né? Espera mais um pouquinho ou já pode responder, né? A gente espera mais um pouquinho, tem mais uma hora aí de saldo. Isso. Enquanto isso, eu vou colocando o tema aqui, deixar ele aqui fixo. Boa noite, Amanda. Pessoal dando boa noite aí. Boa noite para quem Boa foi entrando. noite. Para quem está participando dessa live aqui e não pôde ver a primeira, nós estamos falando, né, do cuidar de quem cuida em relação à saúde mental dos profissionais da saúde. Boa. Publicando um comentário aí, agora a gente... Cadê? Como é isso? Tá aqui fixado. Não. Aí, tá Chegou o fixado? comentário. Não, tá não. Chegou só o comentário. Acho que quando fixa fica um alfinetezinho É, do lado, não, né? é, Não mas ficou. rapaz. Agora vai, agora vai. Pronto, agora Pronto. foi. Mais ou menos aí para todo mundo se situar. Bom, tem uma questão muito séria que foi levantada aqui. Eu vou responder na minha percepção e você responde aí também. Aí é bom porque a gente junta. A pergunta é, Isso, só é isso. a pergunta é se o impacto da perda de um paciente seria pior ou seria igual ao impacto da perda de um companheiro de trabalho, né? É mais ou menos assim a pergunta. Bom, Isso. tem uma coisa muito séria nessa pergunta que envolve um conjunto de relações, né? Porque, por exemplo, eu estou numa equipe de um hospital e nessa equipe de hospital que eu estou tem ali os técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psicólogo, o pessoal do serviço social, assistência social. Então veja que tem uma equipe que está ali, a gente cria um tipo de vínculo. Por quê? Porque normalmente essas equipes trabalham integradas assim, o mesmo dia para todo mundo do plantão tal. Perder alguém com quem eu estou partilhando a minha jornada de trabalho tem um impacto muito grande. Aí, perder um paciente também tem um impacto muito grande, mas assim, isso vai ser vai variar muito, porque, por exemplo, determinados pacientes podem despertar num profissional de saúde questões muito anteriores. Por exemplo, é alguém é porque aquele senhor lembrava o meu pai, aquele senhor lembrava meu avô. Então tem esses vínculos inconscientes que vão se manifestando aí. Mas assim, eu nunca sou muito a favor dessas perguntas assim, ou isso ou aquilo, eu sempre tenho dificuldades com isso, mas assim, até porque você está tentando medir a dor de alguém, coisa que não dá, né? Mas perceber que aquela pessoa com quem você convive durante um ano, dois, três, de repente ela não está ali e não está mais para sempre, é uma dor que eu considero de um impacto tremendo, porque mexe com toda a estrutura de desenvolvimento da pessoa como profissional. Isso. Abala o dia a E dia, né? Muda o dia a não dia. é não é menosprezando a dor de perder um paciente, mas, por exemplo, tem um paciente que chegou aqui de manhã, eu estou na luta pela vida dele e não consegui fazer com que ele saísse dali. Tá bom, é doloroso, é. Mas, por exemplo, o vínculo foi muito rápido, assim. É uma coisa de um dia. Repetindo, não estou medindo a dor, mas saber que você perdeu para sempre alguém com quem você partilhava a construção do seu trabalho é E algo às vezes que pessoalmente, né? Você se envolve é, pessoalmente com aquela pessoa. sai do hospital e tá todo mundo junto num dia de folga, vai ali e se diverte. Então veja que tem um impacto muito maior pela profundidade da relação, na minha opinião. Embora eu veja que, do ponto de vista da profissão, saber que você perdeu alguém é impactante sempre.
Mas tem a saber que questão da você culpabilidade, né, que a gente falou anteriormente. dimensão de culpa. De achar que podia ter feito mais e não fez, porque alguém pode achar isso, né? Mas eu acho que é muito mais doloroso quando você percebe que a sua estrutura ruiu, porque alguém que estava ali não está mais. Pode até ser que alguém que está por aqui participando da live possa dar a sua opinião, que seja Isso. até diferente da minha, não tem problema nenhum. Mas Ou até até um porque eu tô relato, dando, né, se alguém já passou por isso. até porque eu tô dando a minha opinião de quem está fora, né? Porque assim, quem passou é quem pode dizer com profundidade porque sentiu, né? Mas na minha opinião essa seria uma Isso. resposta, né? E aí eu Eu não sei. concordo com você, eu partilho desse ponto de vista. É porque assim, agora é claro, né, que tem pacientes que você diz assim, lembrou meu pai, lembrou minha avó, lembrou minha mãe, um irmão. Então, desperta alguns sentimentos que talvez não tenham sido devidamente trabalhados, né, como precisariam ter sido. Isso. E também tem uma coisa aqui que a Patrícia está aqui dizendo do meu lado, tem pacientes que você termina levando para a vida, né? Você começou tentando ajudar a pessoa e de repente a pessoa saiu dali, ficou muito bem, e aí você construiu um laço mais profundo do que aquele dali, né? Então tem essas dimensões aí também para ser levado em conta, né? Isso. Eu conheci o Dalma, inclusive, pela Patrícia, que é Carmen, né? Ela foi minha fisioterapeuta quando eu estive internada, eu tive Guillain-Barré, fiquei muitos dias no hospital, eu acho que por volta de 10 ou até mais, e ela era minha fisioterapeuta ali. E daí, depois disso, a gente trocou contato, ela pediu para acompanhar a minha evolução. Eu cheguei lá no hospital, estava de cadeira de rodas, então eu fui evoluindo até voltar a andar. Ela acompanhou isso, né? Então tá um exemplo aí, né, de vínculo que pode se Que é para a formar. vida, né? Que é para a Isso. vida, passa para a vida, justamente. Então eu acho que está respondido esse desafio aí que foi apresentado, né? Acho que Isso. essa daí. Eu acho que a gente pode chegar também no ponto, pegando o gancho de tudo que a gente falou, né? A questão do risco que o profissional da saúde pode oferecer ao seu paciente quando ele está num nível de estresse muito grande, né? Num acúmulo de estresse. Seja em relação a tratar mal aquele paciente e aquele paciente não responder bem ao tratamento em relação assim, não vou tomar esse medicamento de tal jeito porque não gostei desse profissional, ele é um mau profissional, ou seja, em relação à distração, né? A gente vê casos de acontecer de troca de medicação, por exemplo, né? Então, a saúde mental, ela está ligada diretamente ao trabalho efetivo, ao dia a dia, né? Não só em relação ao profissional se sentir mal e levando aquilo para a vida, mas está ali no meio do trabalho dele, né? Essa questão o cérebro, ele é limitado, né? O cérebro, ele cansa, ele precisa de descanso, ele precisa estar com a saúde mental em dia. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. A gente percebe que muitas vezes o desenvolvimento de um acompanhamento ou de um tratamento pode ser condicionado não pode ser não, é condicionado por essa relação, né? Essa relação vai interferir muito ali. É a relação entre o profissional e a pessoa que está lá. E é bem interessante porque se você não consegue construir um laço de empatia, você pode não ter o efeito que você esperava, porque tem uma carga de trabalho excessivo. Tem profissionais saindo de um hospital para outro. Tem hospitais que viram 24 horas de um plantão. E, humanamente falando, ninguém consegue fazer isso e dizer assim, eu estou 100%, eu estou saindo de um plantão de 24, vou começar um outro ali, estou 100%. Não, você sai esgotado, porque é humanamente natural que você saia esgotada. E aí, muitas vezes, nesse esgotamento, você se depara com a pessoa que você precisa cuidar. E aí, por várias situações, porque, por exemplo, a pessoa pode negar a doença, né? Ela não aceita que está com aquela doença. E como ela não aceita, ela pode criar uma resistência. E aí, você que já está numa carga de estresse muito elevada e profunda, pode terminar gerando uma barreira onde deveria ser uma ponte, né? Você virou um obstáculo onde deveria ser uma ponte. E até discussões, né? Ocorre muito discussão entre paciente e profissional da saúde.
Do ponto de vista velado, o paciente diz, eu não vou voltar aqui, eu não vou tomar essa medicação, eu não vou seguir isso. Mas do ponto de vista bem aberto, pode ter um conflito mesmo entre profissional e o paciente por conta disso, por cargas de estresses de ambos os lados, né? Mas também perceba que isso tudo é resultado de uma estrutura que pesa, de uma estrutura que não acolhe devidamente. Nem acolhe o profissional dando a ele as condições adequadas de trabalho, nem acolhe devidamente o paciente. E você vê, negligências e mais negligências, tanto com o profissional quanto com o paciente. Então veja que se a gente não conseguir humanizar essa estrutura, a gente vai sempre conviver com isso. Sempre conviver com um profissional que talvez não alcance o que ele queria e com pacientes que vão sofrendo as consequências disso, né? Então veja que é uma esfera que precisa ser quebrada para que a gente possa ter uma estrutura mais humana e humanizada também, né? Humana e humanizada, né? Humana por parte dos profissionais, até porque é isso. Mas humanizada no sentido de que entende a dor do outro como a dor que também podia ser a minha, né? Podia ser minha dor, podia ser eu ali naquele local. Até porque, como a gente está falando do cuidado com a saúde mental dos profissionais de saúde, são mais de 31 mil pessoas afastadas do trabalho por conta do Covid, profissionais de saúde, mais de 31 mil. Tem um número aqui, mas eu acho que já está defasado, porque ele tem 3 dias, 31.790. Com certeza é mais do que isso. 31 mil pessoas estão afastadas do trabalho, profissionais de saúde afastados por conta do Covid. Então, veja, é uma estrutura que não garante ao profissional essa segurança. E aí alguém pode me dizer, sim, mas está todo mundo exposto e correndo risco. Certo. Só que se eu tenho uma estrutura que não permite ao profissional descansar e ele tem que sair de um plantão para outro, de um canto a outro, eu estou tirando dessa pessoa as plenas condições dela poder se cuidar de uma maneira melhor, de uma maneira mais adequada. Porque o cansaço pode levar você a se descuidar daquilo que é o básico. Em situações normais, você diria, isso aqui é o básico, eu tenho que fazer isso aqui que eu sei que é o básico. Mas diante do cansaço, você pode deixar uma brecha, tanto para você, quanto para um paciente, como você falou, né? Por cansaço, eu posso errar um remédio de alguém. Então, veja que a gente tem esse dado que mostra o descaso, em alguns momentos, tanto com o paciente quanto com o profissional. E a privação do sono, né? É comprovado que a privação do sono adoece, né? Traz transtornos mentais, como, por exemplo, ansiedade e depressão, e baixa imunidade, né? Então, fora até da Covid, mas em relação ao paciente da saúde, ele fica mais suscetível a, por exemplo, a resfriados frequentes e tá ali. É um profissional que adoece e tá ali, tá trabalhando. Ele tá ali com a dor de cabeça, mas tá tratando a dor de cabeça do outro. Então, a saúde mental, mais uma vez, entrando como um essencial, né? Para aquela questão que eu falei da máscara. Você, no avião, colocar primeiro em si a máscara para poder colocar no outro. Então, se você cuida da tua saúde mental, você está cuidando também da tua saúde física. Uhum. E aí veja que a Lidiane está falando aqui sobre insônia e que está dormindo cerca de 3 ou 4 horas só. Então veja que daqui a pouco, pelo menos essa parte da insônia está muito conectada com várias coisas, mas assim, a mais urgente, vamos dizer assim, porque tem a ver com o contexto do Covid. Eu não sei se ela é da área de saúde, se você pudesse dizer aqui. Fala aí mas pra assim, gente. Se for alguém da área de saúde, esse é um ponto muito importante porque é uma das consequências desse esgotamento psicológico. É uma das manifestações de que a pessoa está chegando no seu limite. E aí, por exemplo, se você é da área de saúde, você está dormindo 3 ou 4 horas, mas você cumpre os horários, veja que você está se submetendo a um desgaste muito grande, né? Porque você tem que cumprir os horários, mas não compensa com um sono adequado. Então, veja que são coisas que vão dificultando, né? Vão se alimentando negativamente, na verdade. Quando eu for falar dos cuidados, eu vou falar sobre a insônia, né? Eu não sei se a gente, pelo menos por mim,
A gente pode falar que quase 1 hora a mais, né? Não tem problema nenhum. É um assunto extenso. Educadora física, ó. Educadora física. Então, aqui tem um outro formato, assim, eu vou falar disso aqui, né? Educadora física tem praticar atividades. É aí que você percebe que tem um outro formato, porque pode estar conectado com essa estrutura maior que todo mundo está envolvido, que é a da tensão causada pela quebra da rotina, né? Quebrou a rotina, a gente se desgovernou. Muita gente se desgovernou porque perdeu ou a rotina inteira ou parte dela, né? A importância, inclusive teve uma live aqui que você falou sobre isso, que é a importância de você manter uma rotina mesmo nesse período do Covid, né? Isso aí vale para todo mundo, profissionais de saúde ou não. A importância de uma rotina minimamente organizada, porque você também não vai ter uma rotina igual a que tinha antes, mas assim, minimamente organizada, para você saber para onde caminha o seu dia, né? E aí o exercício físico, a gente nem precisa falar da importância num momento como esse, né? E aí eu que me considerava sedentário, uma das coisas que esse período me proporcionou foi esse reencontro com isso daí. E a gente percebe assim, por exemplo, você bota no YouTube e você encontra exercícios para fazer com o próprio peso, né? Mas você que já é profissional dessa área, organizar no seu espaço adequado ali, mesmo sendo um espaço mínimo, e construir um horário que você possa cumprir. Por exemplo, todo dia, 5 horas da tarde, faz meia hora de exercício. E aí eu não vou falar muito de exercício, porque eu vou estar ensinando o padre a celebrar a missa, né? Porque ela é justamente educadora física. Então, assim, reservar um tempo e ser fiel a esse tempo que você diz assim, não, 5 horas da tarde é para exercício físico. Ótimo, então tenta cumprir isso pelo menos 3 vezes por semana para começar a reaver a rotina. Eu acho que isso é importante. A questão da saúde, do exercício físico está ligado diretamente à saúde mental, né? Para muitos pacientes, eu estou ali sempre recomendando o exercício físico. E quando eu falo exercício físico, às vezes é ali um alongamento, é ali um pilates, enfim, não precisa ser exercício físico pesado de maromba. Em relação a horários, numa live eu falei aqui sobre a questão de você não se distanciar tanto da sua rotina fora da Covid, né? Porque vai ficar mais difícil para você voltar para a tua rotina. Foi um sofrimento quebrar a rotina e vai ser um sofrimento retomar a rotina. Algo que eu tenho indicado para pacientes e para o pessoal, eu sou psicóloga organizacional também, e aí eu recebo pessoas com dificuldades de produtividade. E eu monto cronogramas e algo que eu trabalho muito é não trabalhar com horários, e sim com quadrantes. O que seria isso? Eu tenho manhã, tarde e noite. E até madrugada para os noturnos, né? Então, ali, eu tenho a tarde inteira para fazer um exercício. Um dia ali eu estou fazendo às 3 horas da tarde, não deu muito certo. No outro dia eu estou fazendo 2, não deu muito certo. No outro dia eu fiz às 5 horas, eu vi que aquele horário eu produzo melhor, né? Isso. Seja no que for, exercício físico ou qualquer outra coisa. E aí você consegue se adequar e a questão de cumprir expectativas, não se frustrar. Quando você coloca horário fixo e você não cumpre, você se frustra. Então você tende a procrastinar, você tende a ter uma postura de evitação. Você vai evitar aquilo ali porque você não consegue fazer aquilo. Quando na verdade é só um ajuste ali, né? Você começa com metas pequenas e vai aumentando de acordo com o que você vai alcançando. E aqui, peraí, parece que é ela mesmo. Ela fala também de uma dificuldade porque ela está sem poder fazer atividade física. Bom, então assim, se eu não estou conseguindo fazer atividade física, pelo menos nessa órbita ou dos quadrantes, né, como você fala, ou de pequenas metas, ou de alguns horários ali mais ou menos estabelecidos, se é o exercício físico que eu não posso fazer, também esse é o momento, já que eu estou em casa, é o momento para trazer de volta alguns projetos que, de alguma maneira, ficaram engavetados e, por exemplo, aquela leitura de algum livro que eu sempre quis ler e nunca tive tempo, aquela série na TV que eu nunca pude ver porque não tive tempo. Então, a hora de começar a achar pequenas alternativas, né? Lazer, leituras, conhece até um curso de alguma coisa que a gente encontre gratuito na internet, curso de música, curso de idiomas, são coisas possíveis e até da área dela, né? Talvez ela encontre algo para se aperfeiçoar. Enquanto
restabelece tudo, aprofundando na própria área também. São alternativas. Se eu não posso essa, mas eu posso encontrar outras coisas, né? Posso achar outras rotas aí. E, Lidiane, Seguras uma também. coisa que eu te falo é a questão de você só pode controlar aquilo que você tem algo a fazer. Se você está sem fazer atividade física por questão de doença, o que é que você pode fazer em relação a isso? Cuidar da tua saúde para melhorar e voltar o quanto antes. Você não tem como controlar esse adoecimento. Então, não pilha com coisas que fogem do teu controle, né? Isso é uma filosofia ancestral, né? Essa ideia do o que não está, sério, o que não está sob o meu controle, não está. Então, assim, Sim. eu vou dedicar toda a minha força ao que eu posso conduzir aqui, né? Então, por exemplo, um trombo na mão, como ela fala, quanto tempo vai levar para recuperar? Ela não tem um controle sobre isso, né? Isso. Mas aí pode se adaptar para, por exemplo, como você falou, né? Aprofundar algumas coisas dentro da própria área dela. Então, são alternativas que a gente vai trazendo para o nosso controle, né? Que está sob o nosso controle. E aí, claro, os cuidados necessários para que a saída desse momento de saúde dela seja o mais adequado e mais tranquilo possível, né? É o que está Isso. sob o controle, seria isso, né? Seria por aí. Tentativas de respostas, né, para esse desafio aqui dela e que é de muita gente, né? Sim. Eu tô voltando um pouquinho aqui para a gente ver os Então, comentários aqui que a gente perdeu. uhum. Deixa eu dar um... Você tá conseguindo ver aí, Dalma? Aqui tá travando para mim. Não tô conseguindo. Lidiane, deixa eu ver aqui mais. Eu sei que eu vi que antes de Lidiane vieram alguns comentários. Vamos ver por aqui. Ela falando da Pessoal, a gente insônia. dá essa pausa assim, mas eu acho importante a gente ler o comentário assim de Isso. todo mundo, interagir com todo mundo. Demora um pouquinho, mas vai. Justamente, alguém aqui falou que aquele assunto da dor, de perder alguém próximo, trabalho em um paciente, né? Alguém aqui comentou também, falando que, claro que são duas perdas, mas que justamente a dor é maior pela proximidade ali, está comentado aqui mais ou menos assim. Bom, pelo menos o que eu estou vendo aqui, mais ou menos a gente falou. A não ser que eu tenha perdido algum comentário. Isso. Eu acho que foi isso mesmo. Nossa, minha tela aqui tá travando, que é uma beleza. Mas vamos lá. Eu acho que a gente podia entrar agora na questão dos cuidados, né? Cuidados, Pegando o justamente. gancho aí da Lidiane, a questão do cuidado com a saúde mental dela, né? Nesse tempo que ela não tá podendo fazer os exercícios, e aí pegar o gancho aí para o cuidado, por exemplo, desses profissionais que estão afastados pela Covid, né? Uhum, Como ficaria o cuidado com a saúde mental deles ali, afastado do trabalho, e aí a gente vai puxando outros cuidados com os isso. profissionais que estão na ativa. Eu vejo que uma primeira coisa que pode ser dita, e que aqui vai. Pronto, antes de responder, alguém aqui falou, eu voltei a abordar. Ó, voltou a abordar, então veja, redescobriu essa possibilidade, é interessante. A primeira coisa que eu vou falar sobre o cuidado com a saúde mental é algo bem geral, né? Então tem a ver com quem é da área de saúde está na ativa, quem está afastado e opa, estou vendo uma outra imagem aqui. Onde é que está a Renata? Oi. Oi? Não sei o que é que houve aqui minha tela. Nossa, Virou a imagem do celular. como que eu faço para... Aqui, achei. Show? Achei. Pronto. Nossa, de Saiu do novo. novo. Pronto. Pronto, beleza. Essa primeira coisa é bem geral, né? Assim, tem a ver com o nosso contexto mesmo, porque assim, uma coisa que lançou todo mundo num campo ansioso foi justamente a quebra da rotina. Isso daí é uma coisa que a gente tem percebido, tem insistido, e aí a rotina, a gente pode ser bem crítico em relação à rotina, no sentido de que muita coisa que a gente deveria ter enfrentado, muita coisa que a gente sabia que era problema, ou muita coisa que a gente nem sabia, ficou acobertado pela rotina. Então, quando a rotina se quebrou, muita coisa veio à tona, muitas dificuldades vieram, dificuldades pessoais, dificuldades de relacionamento com familiares,
Opa, boa noite, Danusa. Daniele Morena, minha irmã, chegou aqui. Bem-vinda. Perceba que quando a gente está aqui com a rotina que se desmantelou, muita coisa veio à tona. Então, o primeiro passo de todos é a rotina mínima, como eu tenho chamado, que aí várias opções, como você fala, por quadrante, pode ser uma rotina por metas diárias, né? Pequenas metas ali, mas pode ser uma rotina também que você estabeleça pequenos horários. Por exemplo, você estabeleceu que quer acordar todo dia 8 horas da manhã. Pronto. Não quer dizer que é obrigado a acordar 8 horas, mas bota ali como meta isso. 8h30, mais ou menos. Essa margem de meia hora é uma margem tranquila, para não ser tão fixa, porque senão a gente vai estar reproduzindo a mesma coisa que era antes. Mas assim, uma rotina mínima, minimamente organizada, de modo que você tenha um momento para acordar, para cuidar das suas coisas que são pessoais, para fazer suas leituras, momentos de lazer, momentos de exercício físico, momentos de partilha com familiares e com amigos. Esse é um fator, essa rotina que precisa ser minimamente organizada. Porque, como você falou, se não for assim, a gente vai ter muita dificuldade para construir uma rotina nova quando tudo isso for estabilizado, né? Uma outra coisa, que é um segundo ponto, eu chamo isso daqui de higienização das redes sociais. Por que higienização? Porque tem pessoas que nesse momento, como estão com a rotina desmantelada, elas passam o dia conectados na internet. O que por si só já é um imenso nó, né? É um problema. Mas além disso, e aí entra o termo higienização, é porque elas estão rodando em torno do mesmo tema. E aí, claro, eu não estou dizendo que você não precisa de informação, mas você não precisa estar 24 horas conectado em busca de informação. E perceba que os nossos grupos familiares e grupos de amigos do WhatsApp são pontos que terminam sendo estressores nesse momento, porque aí se veicula muita notícia. Então, uma higienização desse acesso, contato, informação. E aí, pronto. Um outro aspecto é uma rotina do sono melhor estruturada. E aí, minha sugestão é que pelo menos 40 minutos, 45, antes da hora que você costuma deitar, você desconecte de tudo. Desconecta da internet, desconecta do celular, desconecta da televisão. E quando você for deitar, você não deita com o celular na cama, né? O celular não pode ir para a cama não, porque termina sendo um caminho inverso, né? Em vez de dormir, você se conecta de novo. Então, deixa ele no outro canto. Essas seriam dicas mais gerais, porque também, quando a gente organizasse uma rotina, tem também atividade física, tem lazer, observar também a sua nutrição, porque se você está dormindo muito tarde e acordando muito tarde, consequentemente, você pode estar pulando uma refeição. Isso. Ou mais de uma, o que é muito ruim. E aí, isso seria geral. Do ponto de vista dos profissionais de saúde, eu destaquei aqui em duas frentes. A primeira frente envolve, inclusive, os profissionais que estão na ativa e aqueles que estão afastados por conta do Covid ou de outras situações. E a primeira coisa que eu chamo aqui é acolher o medo. Você precisa acolher o medo. Qual é o medo que você tem? Você tem medo de sair de casa porque você está exposto, corre o risco de se contaminar e trazer o vírus para casa. Isso é um medo? Tem sentido? Tem. Então, eu não posso negar que esse medo é meu. Eu tenho que acolher esse medo, porque se eu acolher, eu vou criar uma frente. Qual é a frente? A minha segurança, a segurança dos meus. Como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu verifico os cuidados que eu venho tendo. O uso da máscara, o uso do álcool, a higienização normal. Então, veja, se eu acolho esse medo como algo do momento, do tempo presente, eu reforço meus modos de segurança. Então, é usar o medo a meu favor, não como algo desesperador, mas como algo que me mantém alerta. Então, acolher usar o medo como gatilho de segurança e não como gatilho de desespero, né? E ansiedade, né? Justamente. A segunda coisa é gerenciar os recursos. Tanto os recursos materiais quanto psicológicos. Por exemplo, quais são os recursos que eu tenho para lidar com essa situação? Bom, os recursos que eu tenho
são a minha estrutura de família. Se a minha estrutura de família é um recurso, e a palavra recurso é uma palavra pequena para a estrutura de família, né? Mas cabe para a gente entender aqui. Se a minha estrutura de família é um recurso, eu tenho que me vincular ainda mais com quem está aqui comigo e que é a minha família. E aí eu vou fazer isso aproveitando ainda mais a presença deles, mas também explorando as redes sociais a meu favor, fazendo chamadas de vídeo, conversando com eles quando eu tenho oportunidade. O Perceber que distanciamento ele é social e não afetivo, né? não é afetivo, justamente. Perceber que a gente tem o seguinte, não existe um ambiente 100% seguro. Não tem. Isso é ilusão. Mas também não quer dizer que todo ambiente seja extremamente hostil. Não, eu estou tendo meus cuidados aqui. Então, gerenciar esse tipo de recurso do ponto de vista material, mas do ponto de vista psicológico. Por exemplo, hoje eu estou confiante que eu fiz tudo direitinho, tal, certo? Então eu vou manter. Ah, mas eu falhei nisso daqui, certo? Mas eu falhei hoje, mas nada me obriga a fazer diferente amanhã. Então veja que eu vou gerenciando tudo isso. O terceiro aspecto é lidar com perdas, que é o que a gente já estava falando antes, né? Um pouquinho antes. Uhum. Eu tenho que entender que a perda, o trauma é coletivo, porque todo mundo foi traumatizado por essa quebra de rotina, pela mudança de tudo. A perda também é coletiva, porque quem está perdendo pode ser um paciente meu, mas é a família de alguém, é um ser humano como eu. Então essa perda também é coletiva. Então eu vou entender que eu participo das vitórias e participo das perdas. Então eu vivencio o luto, tenho que vivenciar o luto de forma pessoal e coletiva. E aí, por exemplo, entra o aspecto da fé. Se você professa alguma fé, você pode sim fazer uma oração entregando essa pessoa que partiu e que você talvez nem nunca tenha visto em canto nenhum, mas ali, naquele dia, foi a sua pessoa, sob seus cuidados. Então, se você professa alguma fé, entregar essa pessoa em oração é um aspecto também que garante que você está começando a construir a sua vivência desse luto. E o autocuidado, eu acho que esse é o ponto-chave, porque assim, perceber o seguinte, na minha rotina eu começo a perceber que eu não estou rendendo como eu rendia antes. Não estou fazendo o que eu fazia antes na mesma intensidade. Eu percebo que nas minhas relações com os meus amigos lá no trabalho, meus companheiros de trabalho, eu não consigo viver como eu vivia antes. Eu estou provocando muitos conflitos com alguém, ou eu estou vivenciando com todos um grande conflito. Então eu começo a observar que isso mudou. Era de um jeito, agora está de outro. Mas eu percebo também um prejuízo que é o seguinte, um prejuízo no meu sono. Eu já não consigo dormir como eu dormia antes. Eu estou percebendo a insônia. Eu chamo isso de autocuidado porque você vai começando a refletir sobre como você está se sentindo. E aí vem a raiva, vem a ansiedade, vem a solidão e vem uma coisa que tem sido muito comum, que é o desencanto com a profissão. Pessoa que diz assim, quando tudo isso passar, eu não quero mais ser enfermeiro, eu não quero mais ser fisioterapeuta, eu não quero mais ser técnico de enfermagem. Então veja que esse desencanto com a sua profissão revela muita coisa sobre o que você está vivenciando. Então se chegou nesse ponto, e aqui eu vou só repetir assim bem rapidinho, né, sem dizer o que é de novo. Insônia, um prejuízo nas atividades, um prejuízo nas relações, raiva, ansiedade, solidão e o desencanto com a profissão, se eu percebo que isso está sendo uma constante, é sinal de que está na hora de eu procurar uma ajuda diferenciada. Sim. Pode nem ser no meu ambiente de trabalho, mas eu preciso de alguém que me diga como é que eu posso ressignificar toda essa experiência, porque se chegou nesse ponto, é porque sozinho eu não consigo sair daqui. E isso é algo que não é demonstração de que a pessoa não seja um bom profissional. Pelo contrário, é sinal de que ela se dedicou tanto que está conhecendo o seu limite. E no seu limite, do jeito que você cuidou de tanta gente, tem cuidado, se permita também ser cuidado por alguém, né? E aí vem esse aspecto da confiança em um profissional de uma área que é diferente da minha, mas que vai me dar esse suporte para que em outro momento eu me sinta melhor para fazer o meu serviço como eu sempre fiz.